Enfatologia, página 6, quarta linha. Poderia comentar a listagem pessoal de temas verbetáveis? Já tenho uma listagem dessa no meu notebook. E uma das minhas metas nos próximos 5 anos é escrever verbetes conscienciológicos. Antes disso, pretendo fazer o curso Verbetografia EAD. Esse é ensino à distância. Né? Exatamente, esse é o caminho. Eu acho que você tem que, dessa listagem, ver quais são aqueles assuntos que você tem mais experiência, para você poder começar com eles. Porque quando você vem e apresenta, isso te dá força para você pegar o outro assunto da listagem. Isso aqui é o Murilo, que escreve todo dia. Sim. Eu já escrevo todo dia. É só conjuminar agora as coisas. Então, pega esse assunto, porque eu não tenho tanta experiência. Inclusive, o pessoal da Verbetografia, por favor, pode me ajudar a ficar à vontade. Mas eu já ajudei algumas pessoas que queriam escrever verbetes que são totalmente, vamos dizer, transcendentes, avançados, mateológicos, e aí acho que fica difícil. Você e a Adriana estão chegando a 40 verbetes. Agora, isso não é nada. Não é nada. Eu escrevi mais de 2.000. Eu escrevi mais de 2.000. Eu fico imaginando a sua cabeça. Então, o que é que você está esperando? Agora aqui, em Parafatologia, página 7, quarta linha. Poderia abordar a TENEPS enquanto fonte inspiradora de Nelver Pons? Sim, eu vejo que, como a gente estava comentando, as vivências tenepsológicas, elas não podem ser dissociadas da nossa prática intelectual. Então, muitas vezes, o amparador da TENEPS, ele sabe que nós estamos, às vezes, buscando ou uma expressão, ou um argumento, ou uma ideia. Agora mesmo, essa semana, eu estou enrolado, vamos dizer assim, com um verbete que envolve a história que eu estou querendo escrever, que é mais ou menos a ideia, comentei aqui, que é crescendo escriba neoverbetógrafo, porque acho que a gente já mexeu com isso no passado e hoje a gente está podendo aqui passar essa ideia. Então, eu estou fazendo a fundamentação desse verbete e justamente na TENEPS me veio uma ideia que eu pude depois pesquisar na internet e a partir da pesquisa eu consegui chegar num conceito que é justamente dos iluministas, que é o conceito de consiliência. Os iluministas achavam, em função lá da época, de tudo que envolvia o contexto histórico, que a ciência poderia explicar tudo. Então, eles tinham a pretensão de que houvesse uma unidade do conhecimento e fizeram a síntese dessa ideia, desse conceito, justamente nessa palavra que é a consiliência. Depois isso se perdeu, os próprios dicionários não trouxeram mais essa ideia, e aí um biólogo americano, no século passado, retomou isso e começou a defender justamente a condição da interdisciplinologia, multidisciplinaridade e assim por diante. Por quê? Ele defende que, em função do século XIX e século XX, por causa do paradigma muito reducionista, hoje a superespecialização impede que a pessoa tenha justamente aquela visão de conjunto da ciência como um todo. Então ele fala que é muito comum você encontrar físicos que não sabem nada do que é, por exemplo, um gene, e biólogos que acham que a teoria das cordas tem a ver com violino e assim por diante. Então esse conceito de você ter a unidade do conhecimento, e ele ainda critica mais, eu estava olhando, que na Academia Americana de Ciências, é interessante, são 2.000 membros, e eles têm um broche na lapela que é uma roseta. E nessa roseta eles colocaram simbolicamente no centro um pedaço de ouro, e o processo da púrpura em volta da rosa como sendo o símbolo da filosofia natural. Então ele critica justamente isso, que a ciência hoje, em função da profissão, ela está muito mais de olho no ouro, quer dizer, no processo da sustentação, no processo financeiro, e esqueceu do processo do conhecimento. Estão fazendo fã-clube, colocando coisinha no peito. Então eu vejo que a gente procura, justamente a gente deve procurar não perder essa cosmovisão, que é o que a gente fala aqui praticamente todo dia, né?